Bom dia, amado e amada do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nosso Deus que nos deu mais um dia de vida. Nos deu a respiração e força para estarmos de pé, né, amados? Que nós temos que reconhecer que tudo é permissão de Deus, né? Se Deus quiser, acontece. Se Deus não quiser, não acontece. Amém? Vamos, amados irmãos, fazer uma oração já para agradecer a Deus, porque mais um dia estamos de pé e pedir a Ele que venha falar conosco hoje através da sua palavra. Amém? Querido e amado Deus, eu me coloco na tua presença em nome de Jesus Cristo, Papai do céu. Mais uma vez eu elevo a ti em oração. Te agradecendo, Senhor da glória, porque mais um dia o Senhor me deu vida e permitiu que eu estivesse de pé. Louvo e glorifico e bendigo o teu santo nome, Senhor, que tu és um Deus de infinito poder e de infinita maravilha. O seu amor, Senhor, se estende sobre toda a terra. Não há como, Senhor, explicar o teu amor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Em nome de Jesus Cristo, eu me coloco na tua presença, Senhor, neste momento. E lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus, venha me usar, Senhor, meu Deus, conforme a tua vontade. Venha falar, meu Deus, com quem o Senhor quer falar através da tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, como teu instrumento, faça de mim, Senhor, a tua vontade. E fale, Senhor, com quem o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Eu consagro este vídeo que está sendo gravado a Deus, o Todo-Poderoso, em nome de Jesus. E assim eu coloco este dia na total direção do Senhor, Pai. E lhe peço, visite todos os irmãos e irmãs que são inscritos neste canal de evangelização. Visita, meu Deus, os irmãos e irmãs que têm acompanhado a oração e a mensagem do Senhor neste canal. Eu não os conheço, Senhor, mas Tu conheces. Entre com providência sobre a causa, sobre o problema, sobre a dificuldade que esta mulher, que este homem tem colocado na Tua presença. Entre com a solução para esses problemas, Pai, eu lhe peço em nome de Jesus. E assim eu peço um dia próspero e abençoado para toda a minha casa, toda a minha vida, e para todos os irmãos acompanhantes desta oração e desta mensagem neste canal. Em nome de Jesus, Pai, nos dê um dia abençoado. Assim eu peço e agradeço já, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos já para a palavra de Deus. A palavra que Deus trouxe ao meu coração hoje, amados, para nós meditarmos, está no livro de Gênesis, o capítulo 39, eu vou ler o 7 e o 8 para nós compreender. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe o que há em sua casa comigo. E entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Amados irmãos, esta palavra é uma palavra bem conhecida, né? Uma das histórias mais lindas, uma das histórias que mais nos mostra o agir de Deus, o trabalhar de Deus na vida de um ser humano, né? Aqui nós estamos falando da história de José. O José, filho de Jacó, o qual, né, muitos, né, que são evangélicos já conhecem esta palavra na Bíblia Sagrada, aonde José, amados, desculpa a minha tosse aí, né, de vez em quando vem sem eu perceber e eu tenho que tossir, né, mas fazer o que, né, um dia essa tosse vai embora.
Amados, voltando para a palavra, José, ele foi um homem o qual, através da história de José, nós que conhecemos a palavra de Deus, conseguimos entender o trabalhar de Deus, a ação de Deus no impossível para transformar no possível. Por quê? Amados, José foi um menino que sofreu desde criança. Nós conhecendo por dentro da palavra de Deus, vemos que José ele era perseguido, não por pessoas inimigas, não por pessoas estranhas. José era perseguido pelos seus da própria casa. José era odiado pelos seus irmãos. Nós lendo a palavra de Deus compreendemos que os irmãos de José tinham raiva de José, odiavam José ao ponto de querer se livre de José. E amados irmãos, nós vemos que José, então, ele despertava esta ira, este ódio nos seus irmãos por conta de a diferença que existia na vida dele, por conta de como ele era, né? A palavra de Deus nos ensina que o pai de José, Jacó, diz a palavra de Deus, amava José mais do que os seus outros filhos. Mas a palavra de Deus é bem clara, amados irmãos. Deus nos explica, o Senhor nos explica que Jacó amava mais José, amados, porque José era o último da casa, era o último, era o filho da sua velhice, né? Quem tem mais que 2, 3 filhos sabe que o último, né, exige mais cuidados e a gente se apega mais, né, por ser o último, né? E assim a palavra de Deus nos explica que os filhos outros, né, de Jacó odiavam, né, José, por causa de José amar mais. Aí despertou-se mais ainda a inveja e a fúria nos seus irmãos, a partir do momento que Jacó fez uma túnica de várias cores para José. Então despertou mais o ódio. Mas eu consigo compreender, amados, que não era só por isso que os irmãos odiavam, não era só por isso. É porque, na verdade, José tinha o brilho. José era o sol. José era a luz. Então, onde José estava, aqueles que não estavam na luz o odiavam. A verdade que nós conseguimos entender é essa. E vemos, amados, que José, então, foi vendido pelos seus irmãos. Para que eles se vissem livres de José, decidiram jogar José numa cisterna, num buraco fundo. A intenção deles era que José morresse naquele buraco, né? Imagine irmãos, né, fazer um mal desse para um irmão de sangue. Jogaram José ali. Então, o outro irmão, né, que não era a favor 100% de se desfazer do seu irmão, né, teve uma ideia que então eles vendessem José, né, adquirissem algo, né, não se perder José assim, né? E venderam José. Tiraram José do buraco que tinham jogado e venderam a um povo que estava passando por ali, que iam descendo para o Egito, levando mirras, que eram perfumes muito caros, especiarias, joias, né? Então eles decidiram vender José como escravo e venderam para aquele povo. Como escravo, o seu irmão. E vemos, né, que José sofreu, amados. Só que o que nós conseguimos compreender por dentro da palavra de Deus é que em tudo que José ia fazer e aonde José estava, tinha a aprovação de Deus. José, então, foi vendido, né, como escravo para um homem chamado Potifar. Este homem era, né, eunuco, um chefe do governo ali, né, de Faraó, e que ele era um homem bom, diz a palavra de Deus. Ele era um homem bom. Então ele não ia maltratar José. E José era uma pessoa disponível a tudo, uma pessoa que era temente a Deus. E diz a palavra de Deus que em tudo que José ia fazer, Deus abençoava. Em tudo que José ponhava as mãos, existia bênção e prosperidade. E então esse homem, esse chefe lá do governador,
qual comprou José, foi enxergando, né, as coisas na vida de José. Ele foi entendendo que em tudo que José ponhava as mãos, progredia, crescia, era abençoado. E ele foi sentindo que Deus era na vida de José. Então ele largou toda a sua casa, tudo o que ele tinha, tudo ele deu nas mãos de José. Para que José o governasse, para que José fosse o chefe de tudo. Abaixo dele era a ordem de José, na sua casa. Porém, diz a palavra de Deus, ele deu tudo nas mãos de José, menos a sua mulher. Mas então, amados, nós vemos que o diabo, ele é astuto, ele é maligno, ele é sujo, ele é insistente, ele é prepotente. É por isso que há, amados, a importância de nós estarmos lendo a palavra de Deus diariamente e entendendo a palavra de Deus. Que a palavra de Deus nos ensina a orar e vigiar. Porque o inimigo não dorme de touca, como diz o povo aí fora. Ele não para. E ele é astuto. Olha, amados, vemos desde o princípio, né? Quando ele foi enganar Eva. Quando o demônio entrou na serpente para enganar a Eva. Lá no jardim do Éden. No princípio de tudo. Né? O que ele incitou a Eva a fazer? Ele incitou a Eva a fazer aquilo que era proibido. Ele incitou ela a comer o fruto da árvore proibida por Deus. Ele pôs na cabeça dela que aquilo era importante. Assim ele fez na vida de José. E assim nós vemos diariamente e nós podemos compreender que nós temos que entender que se nós não vigiar, o inimigo nos derruba. Vemos que então a mulher, diz a palavra de Deus, aqui onde nós limos, né? Então aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. José era um rapaz bom, um rapaz decente, temente a Deus, seguia todas as ordens, os preceitos, seguia todos os mandamentos de Deus. Era por isso a implicância de Satanás com José. Aqui entra, amados, um detalhe muito importante. Satanás não persegue e não tenta destruir aquele que não faz a vontade de Deus, que não é fiel a Deus. Por quê? Aquele não é incômodo para Satanás. Aquele não está tentando Satanás. Aquele não está excitando Satanás a pôr mais força, a agir mais com agilidade. Não. Satanás, ele tenta, ele se levanta, ele age, ele luta contra o homem, contra a mulher que é temente e é obediente a Deus. Então há uma diferença, amados. Aquele que não teme a Deus, que não respeita as ordens, as vontades de Deus, que não anda segundo os caminhos e a vontade de Deus, Satanás não se incomoda. Por quê? Não é incômodo para ele. O que ele quer é nos excitar, é nos incentivar a fazer aquilo que desagrada a Deus, porque assim, eu fazendo o que entristece a Deus, o que desagrada a Deus, eu perco meu crédito com Deus. Eu entristeço ao meu Deus. Eu provoco a ira do meu Deus. E você entende, amado? Então vemos que assim como ele, né, tentou Eva lá no jardim do Éden a comer o fruto que era proibido, assim ele fez com muitos, e assim ele fez com José, assim ele fez com Davi. Né? Davi poderia ter todas as mulheres que ele quisesse, ele era rei, ele tinha este poder, essa autoridade, ele podia ter a mulher que ele quisesse. E porque ele foi querer justamente a mulher de Urias, que era casada, a mulher do homem que trabalhava com ele. Porque o inimigo faz a pessoa querer aquilo que é proibido. Aquilo que vai chamar a atenção do homem e da mulher que é temente a Deus é aquilo que é proibido. Aquilo que não vai agradar a Deus, aquilo que não é concedido por Deus, aquilo vai chamar a atenção, aquilo vai trazer uma coceirinha nas mãos, aquilo vai tirar a tua concentração, vai tirar teus pensamentos, aquilo vai te chamar, porque é a incitação do demônio. Porque é algo que não é agradável a Deus para tua vida, algo que não é de Deus para você. E isso vai te causar problemas com o teu Deus.
Por isso que o inimigo faz. Você consegue compreender, amado? Você consegue compreender, amada do Senhor? A palavra de Deus? Voltando para a palavra. José, então, fazia tudo nos conformes. E o homem ali, Potifar, se agradava muito de José e conseguia enxergar Deus na vida de José. Ele via Deus na vida de José. Porque em tudo que José ponhava as mãos, prosperava. Tudo que José fazia era certo, era correto e era abençoado. Mas, então ele tinha total confiança nas mãos de José. Total. Ele se deu confiança completa a José. Ele viu que José realmente era um homem de Deus e que não fazia nada que não agradasse a Deus. Então, em certo, ele disse, né? Só não lhe dou minha esposa, o resto é tudo nas suas mãos. E o que o inimigo fez? Trabalhou na vida daquela mulher, aquela mulher pôs os olhos em José e começou a desejar José. A mulher de Potifar começou a incomodar José, começou a desejar, a cobiçar, a querer José, e isso era constantemente, isso era todos os dias. Não está escrito isso na palavra de Deus, mas eu imagino a tentação, a perturbação que José viveu, né? E José, amados, diz a palavra de Deus, nos diz que José era um rapaz belo e formoso. José era bonito, diz a palavra de Deus. E eu penso assim comigo, amados, na Bíblia não está escrito que a mulher de Potifar era bonita, mas eu penso assim comigo que com certeza ela era bonita, né? Porque vejamos, ela era mulher de alguém muito importante. Condições ela tinha para ter as melhores vestes, as melhores joias, fazer os melhores tratamentos, usar os melhores perfumes, os melhores cremes. Eu penso comigo que também esta mulher era bonita e que chamava atenção. Amados do Senhor, e penso assim, vamos raciocinar junto, amado irmão, amada irmã, a luta que José não viveu, vivendo ele dentro dessa casa, e esta mulher a perturbando diariamente, ou excitando, ou irritando, penso eu, aonde José estava, esta mulher chegava, começava a lhe agarrar, a lhe beijar, e José teve que resistir. Amados, diz a palavra de Deus que ele disse para esta mulher, ele falou, José disse a ela. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que ele tem. E disse ele, né? Ninguém há maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa ele me vedou senão a ti. Porquanto tu és sua mulher. Como, pois, eu faria tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? José tinha na sua mente, amados. José tinha no seu coração que ele deveria seguir os mandamentos de Deus. Não adulterarás, né? Ele sabia que isso era adultério, a mulher era do seu senhor, era casada. Segundo, ele sabia que ele amava a Deus, respeitava a Deus e era temente a Deus. Então ele sabia que quando violava o mandamento de Deus, ele estava a desagradar a Deus. E vemos por dentro da palavra de Deus que José resistiu até o último instante a esta mulher. Amados, pensamos que uma pessoa tomada por Satanás, uma pessoa tomada pela pombagira do inimigo, é terrível. É terrível. Chega a deixar uma pessoa sem saída, sem solução. E vemos o quanto José lutou, o quanto esta mulher foi insistente. E José venceu a mulher. Ele não deu asas para Satanás. Ele não adulterou com esta mulher, porque respeitava o seu Senhor e respeitava a Deus. E ele deixou isso bem claro para esta mulher. Então o que aconteceu? Esta mulher se enfureceu com José, se irritou e bolou um plano. Certa feita, chamou ele para se deitar com ela e, como de sempre, ele fugiu igual todas as outras vezes, mas ele fugindo dela, ficou em suas mãos as suas vestes, a sua capa, diz a palavra de Deus. Esta mulher usou sua capa, que ficou ali, ela pôs em sua cama, chamou todos os homens da casa, fez um escândalo e disse que José tentou se deitar com ela à força. E ela gritou e ele saiu correndo de medo porque ela fez um escândalo e ele acabou deixando a sua roupa em cima da sua cama.
Só que nós sabemos por dentro da palavra de Deus que ela mentiu. E com essa mentira, o seu esposo, sabendo essa história, perdeu a confiança em José, lançou José na prisão. Sabemos que José passou longos anos na prisão, pagando por um crime que não cometeu. Ficou na cadeia injustamente, pagando por ter tentado se deitar com a mulher, sabendo que nós sabemos por dentro da palavra de Deus que ele evitou de todas as formas, isso não aconteceu. Então o que a palavra de Deus nos traz a entender, amados? Uma coisa só. Quando Deus projetou algo na tua vida, amado e amada do Senhor Jesus Cristo, Deus determinou o milagre, Deus determinou, Ele escreveu a tua história. O final da tua história é linda, o final da tua história é conquista, o final da tua história é de causar inveja no mundo. Satanás sabe desse plano, ele sabe desse projeto. Ele vai lutar de todas as formas e com todas as armas que ele tiver, ele vai lutar para que você saia debaixo da proteção do Onipotente, para que você tenha ali o pecado entre você e Deus, para fazer divisão entre você e Deus. O inimigo vai lutar, amados, para que você perca a total confiança, venha perder tudo que você tem com Deus, que você venha sair do centro da vontade de Deus, para que as bênçãos, milagre, a realização dos seus sonhos e os projetos de Deus não se cumpram na tua vida. Para que isso aconteça, para que os planos de Deus se realizem na tua vida, para que tudo que Deus tem se concretize na tua vida, para que a tua história seja realmente a história que Deus escreveu para você, você tem que resistir o diabo. Resistir todos os dias. Resistir continuamente, resistir sempre. Você tem que ter uma meta, você tem que ter na tua mente: eu confio em Deus, eu temo a Deus, eu vou honrar a Deus em tudo. Você tem que ter uma meta: nunca vou fazer o que não agrada a Deus. Porque você tem que ter em tua mente que o inimigo vai lutar. Ele vai colocar todos os dias e em todos os instantes coisas, projetos, armadilhas para te tirar do centro da vontade de Deus. Amados, essa história é uma das histórias mais lindas que tem na Bíblia, né? Mas se nós, tiver muito sentimental, nós choramos com a história de José. José foi muito sofrido, amados, depois de passar anos na cadeia. Nós sabemos que ele foi um homem vencedor, ele se tornou governador no Egito, ele foi um homem muito bem sucedido. Mas para isso ele passou primeiro por todas as provas possíveis. E ele venceu todas as provas. O inimigo lutou com ele de todas as formas, o inimigo lutou com José. O inimigo tentou matar ele. O inimigo tentou vender ele como escravo para sofrimento. O inimigo tentou matar ele na prisão. O inimigo tentou de todas as formas. Mas José só tinha na sua cabeça: eu sou temente a Deus, eu sou fiel a Deus e eu nunca vou quebrar a confiança de Deus. Por isso, no final de todas as provas e lutas, se encerrou. Porque ele passou por todas as provas. E tirou um 100 em todas as provas. E ele foi vencedor. Vencedor. Então, amado e amada do Senhor, você quer vencer o inimigo? Você quer vencer? Você quer tirar de letra os problemas, dificuldades que te afrontam? Você que está cansado dos altos e baixos. Um dia estou bem com Deus, outro dia não estou. Uma semana eu estou ótima na presença de Deus, outra semana eu estou na decadência. Adapte para você. Que você quer ser fiel a Deus, custe o que custar. Adapte-se para Deus assim. Que não seja mais a minha vontade a ser feita na minha vida, mas que seja a vontade de Deus. Mas para que a vontade de Deus se cumpra na tua vida, você tem que viver de acordo com a vontade de Deus. Não se esquecendo que o inimigo, o adversário de nossas almas, nunca vai desistir de lutar contra os planos de Deus na nossa vida. Ele nunca vai parar de lutar contra a nossa vida. Nós temos que adquirir a estratégia e ter a sabedoria e ter a vigilância
de estar sempre, né, dando a volta por cima, está sempre nos desviando, está sempre tendo que quebrar corpo para não cair nas ciladas e nas armadilhas do inimigo, porque ele nunca vai parar de lutar. E quanto mais você se dedicar a ser fiel e temente a Deus, maiores são as astúcias do inimigo contra a tua vida. Mas, se você pôr na sua mente e no seu coração o propósito, ser fiel a Deus independente de tudo, deixar que os planos de Deus se realizem na tua vida, então só caminhe, vigiando, orando e confiando em Deus. Você vai vencer e você vai ser ainda muito brilhante diante dos olhos de todos. Amém? Receba esta mensagem, amados, e guarde no teu coração. E viva esta mensagem, que é a palavra de Deus, para que você seja abençoado. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa mensagem. Querido e amado Deus, eu me coloco na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecendo por mais uma mensagem, te agradecendo por mais uma palavra. Em nome de Jesus, eu louvo a ti, Senhor, por esta palavra maravilhosa, palavra bendita, palavra, meu Deus, de poder. Meu Deus, e em nome de Jesus, eu consagro este vídeo ao Senhor Espírito Santo de Deus. E lhe peço, Pai, leva esta mensagem a muitas vidas e muitos corações. E venha falar, meu Deus, com quem o Senhor quer falar. Fala em cada vida, em cada coração, despertando as pessoas, Pai. Despertando, Senhor, para que consiga enxergar as estratégias, as armadilhas qual o inimigo tem colocado em suas vidas, qual tem trazido o fracasso, tem trazido a destruição, tem trazido a infelicidade para essas vidas. Que a tua palavra possa chegar, meu Pai, abrindo os olhos, levando o entendimento, a sabedoria para cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aonde estiver agindo um espírito maligno, trazendo, meu Deus, o conflito, trazendo, meu Deus, a ansiedade, o desespero, trazendo, meu Deus, a incredulidade, o falso profeta, seja repreendido em nome de Jesus Cristo. E aonde chegar esta mensagem, em nome de Jesus, chegue a libertação, chegue a paz, chegue a cura, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Curta, amado irmão, amada irmã, os vídeos. Deixa o joinha nos vídeos aí para que o YouTube envie para mais lugares as mensagens. Em nome de Jesus. Tenha um bom dia, amado, em nome de Jesus.